Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização social aqui na Rádio Com 104.5. Comunicação é um direito de todos. É com muita satisfação que nós voltamos aqui nesse espaço para falar de responsabilidade social. Meu nome é Rui Madruga e hoje eu já dou duas notícias. Uma não muito boa, né? Que hoje não teremos as dicas do Dr. Paulo via telefone. Infelizmente ele tem um compromisso. É uma má notícia. A boa notícia é que ele está aqui no nosso estúdio, presente juntamente com a conselheira Elaine, lá de Porto Alegre, que nos dá a honra da visita. Né, Diná? Já damos o boa tarde, então, ao doutor Paulo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e pela parceria, né? Essa grande parceria durante esse ano, Paulo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes, a vocês também. Sempre, quando possível, é um prazer estar aqui, e, se não ao vivo, sempre acompanhando e apoiando no que puder, via telefone. Nada impede que a gente faça uma dica hoje aqui ao vivo, né? Sim, sim. Tá bem. E responder perguntas também, sempre estamos dispostos. E hoje tu está com uma visita aí, também de Porto Alegre. Tu podia apresentar para os ouvintes aqui da Rádio? Claro. A minha colega de conselha, que é conselheira, a doutora Elaine Flamarim, que é uma das conselheiras, como eu já disse, e faz parte da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. E está aqui hoje em virtude de compromisso que nós tínhamos pela parte da manhã de fazer a palestra aos futuros cirurgiões dentistas da Universidade, que se formarão agora na Universidade Federal de Pelotas em fevereiro. Legal. Boa tarde a todos. Tá aí. A do nossa secretária executiva do COEP, que hoje tem grandes novidades, a nossa parceira nesse ano muito legal para a gente, que está terminando de uma forma magnífica, graças a Deus, né? O nosso trabalho está sendo recompensado, né? Não pelas pessoas, mas por nós mesmos e pela comunidade, que isso é muito legal, né, Diná? Boa tarde, Diná. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Dr. Paulo, Elaine. Obrigada pela participação, pelo apoio no projeto aqui do COEP, nesse espaço da Rádio Com, um espaço de mobilização, um espaço aberto a divulgação de projetos sociais. Importante a presença de vocês. E a gente vai estar conversando aqui durante a tarde. Espero que os ouvintes fiquem até o final ligados na rádio. Liguem para 3222-1571. Entrem no nosso Face, que a gente para interagir um pouco mais. Realmente, Rui, estamos terminando 2013 com muitas ações compensadas, assim, positivas, né? Encerramos nesse dia 16 o Prêmio Betinho 2013. Fomos o único município do Rio Grande do Sul que participou só nessa edição do Prêmio Betinho, promovido pelo COEP Nacional, onde nós fizemos um trabalho voltado para dar visibilidade para pessoas envolvidas com a questão das coleta seletiva, né, do lixo, recicladores, ou pode-se dizer catadores, ou pessoas envolvidas, né, com cooperativas e com projetos já realizados no nosso município. Tivemos 3 indicados, Ana Maria, Dona Elaine e o Claudemir, que é um catador, e nós conseguimos a maior votação para Ana Maria Silva, né, então a grande vencedora do Prêmio Betinho 2013. Agradeço já desde agora, vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que entraram no link do COEP e votaram ou na Ana, ou na Elaine, ou no Claudemir, porque na verdade não é um processo de competição, não é um projeto para competição, e sim para dar visibilidade para a ação dessas pessoas que ainda estão num formato invisível. A gente passa para os catadores, as pessoas que estão levando o nosso lixo, nos fazendo um grande favor, e a gente não enxerga eles ainda como uns seres humanos e precisando de iniciativas e políticas públicas. Então, eu quero agradecer a participação das pessoas mobilizadoras de Pelotas que elegeram a Ana Maria representando o município de Pelotas. E depois, aos poucos, a gente vai falando sobre as outras coisas, né, Rui? Isso mesmo. Tem muita coisa para falar. É muito legal, né? Essas pessoas, na realidade, elas fazem isso de uma maneira muito voluntária, né? Muito delas mesmo, né? Não fazem isso para aparecer. E esse prêmio, como a Diná falou, não é um prêmio que se ganha, né? Simplesmente se conquista, né? Através do trabalho junto à sociedade.
Então, mas vamos passar a palavra também do Conselho Regional de Odontologia, que é o nosso foco, né? Primeiro, agradecendo sempre as parcerias, né? Que foi através do Paulo Fonseca que nós conseguimos essa parceria com as dicas importantes de saúde oral, falando da importância, né, da população de prevenção, né? Também dos trabalhos executados na Universidade Federal. Paulo, o que a gente poderia começar conversando sobre a tua vinda aqui? Bom, a gente acho que frisando que foram definidas as datas de um projeto que o Conselho realiza anualmente, chamado Operação Vento do Mar, que anualmente se realiza em torno do litoral, a nível de praias. E a única praia que não é de mar é o Laranjal aqui. E isso também, como foi dito, foi conquistado essa participação devido a grande número de pessoas que acabam comparecendo na Praia do Laranjal durante essa operação. Tanto é que nos últimos 4 anos a Praia do Laranjal tem sido a de maior número de participantes nessa operação, e as outras praias eram praias expressivas, Tramandaí e Capão da Canoa, praias com bastante população veraneando, né? Então é importante isso aí. E esse ano, até com um novo formato, justamente valorizando onde a participação é maior, foram condensadas para Tramandaí e o Laranjal, o Vento do Mar. Tramandaí será em janeiro e o Laranjal, que é o que nos afeta mais diretamente, será dia 9 de fevereiro, 8 e 9 de fevereiro. O que consiste essa operação? Tem a participação de acadêmicos das faculdades, a nossa aqui da UFPEL, da Faculdade de Odontologia da UFPEL, que vão junto com os conselheiros para a beira, orla da praia, dar uma orientação de higiene oral em crianças de 0 a 12 anos e uma orientação de prevenção de câncer de boca, aquela importância no verão, que tem um aumento maior da incidência de câncer de boca. A gente vai para tentar orientar como fazer uma prevenção desse câncer e orientação das crianças de como fazer uma correta higienização, escovação dentária para prevenir a cárie, que é a mais importante, ao meu ponto de vista, hoje na odontologia. Prevenção acima de tudo, para que o Brasil seja um país que consiga eliminar a cárie dentária num período dos próximos 40 anos, é o que se pensa. Esse trabalho também é feito com os professores? Não, ele é feito com os acadêmicos. Claro que existe a colaboração da Universidade Federal, da faculdade, em ceder os alunos, com os conselheiros que participam nas praias do Conselho. A Brigada Militar nos apoia e o SESC, que nos cede a área física. Então, o SESC, a área física, a Brigada Militar nos apoia junto com a nível de segurança do evento. Os conselheiros são cirurgiões dentistas que vão ficar responsáveis pela organização e orientação aos alunos, e os alunos orientando diretamente as crianças. E deixar a doutora Elaine falar um pouquinho, porque também tem uma outra parte, que aí já faz parte do setor que ela participa mais, que além da orientação, também é importante a fiscalização, que é feita junto com o trabalho de orientação de higienização, nesse mesmo período. Exatamente. No período disponibilizado, né, os fiscais, nós temos 7 fiscais que fazem parte do Conselho, né, são profissionais, não CDs, né, são profissionais, são funcionários do Conselho, que fazem essa orientação e fiscalização na área nas praias, em consultórios, em clínicas, né? Orientando e às vezes até se disponibilizando a ouvir queixas se tiver algum ilegal trabalhando. Essa ação é bem forte, assim, sabe? E basicamente as orientações assim que tu tem passado para os alunos, para os estudantes, né? Quais os assuntos assim que são
são mais abordados e o que eles mais se interessam com relação à questão do profissional, né, cirurgião dentista? Né? Até agora na palestra a gente enfatiza bem assim que eles o nosso código está muito fechado, assim, sabe? Fechado, que eu quero dizer, não possibilitando muito a propaganda. Como é que eu vou me ajuda um pouco, Paulo? Como é que eu vou dizer assim? Não disseminando pouco, assim, não dizer assim, atendimento gratuito, sabe? Folders, que é proibido folder, né? Folder, assim, que... Manual, que distribua na qualquer divulgação, puro, assim, houveram mudanças no Código de Ética esse ano, que foi no início desse ano, entrou em vigor um novo código. Isso. E ele restringe, eu acho que essa seria a palavra melhor, restringe bastante a propaganda a nível de pública, né? Tipo panfletos e tal, não é mais autorizado. Então a orientação que a gente passa para os alunos, então alunos que vão ser profissionais daqui a 2 meses, é principalmente o seguinte: antes de fazer a propaganda específica, a publicidade, a divulgação, porque todo mundo se forma e fica naquela ânsia de montar um belo consultório, de começar a trabalhar e fazer uma divulgação do seu consultório, colocar na mídia. Então, antes de expor essa propaganda, essa publicidade na mídia, que consulte o conselho, como diz, antes de autorizar a gráfica a rodar, peça por e-mail, manda para o e-mail, lá nós temos um setor de fiscalização, a doutora Elaine participa lá, e peça orientação de como fazer essa publicidade, se está correto aquela publicidade, se tem que ser alterado alguma coisa, e aí vai ter uma orientação para quando mandar rodar uma coisa legal e autorizada, ilícita, né? Dentro dos padrões do Código de Ética. Doutor Paulo, mas isso não é trabalhado durante o período da faculdade? Vocês não têm uma disciplina ou várias disciplinas que falam essa questão de ética? Mas existe assim, aquela coisa que eu vou dizer, nós saímos muito bem preparados tecnicamente, como um dos melhores cirurgiões dentistas do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu digo, às vezes na ânsia da gente querer fazer um trabalho, por exemplo, bonito, esteticamente, graficamente bonito, uma apresentação, a gente pode às vezes colocar uma palavra que dá uma conotação diferente naquele texto e que é contra o nosso Código de Ética, que é estritamente restrito à publicidade. Então a orientação é essa: não arrisque, não tem porquê. Antes de divulgar, consulte, avalie, porque a imagem do conselho é exatamente o seguinte: o conselho está aí também, principalmente, para orientar e para ajudar o profissional. Além de proteger a sociedade contra o ilegal, para que não tenha atendimento por a sociedade seja atendida somente por profissionais de qualidade e habilitados, também o conselho existe para ajudar o cirurgião dentista a tirar dúvidas. Porque às vezes a gente tem aquela, principalmente quando a gente sai da faculdade, eu me lembro, primeira vez que me anunciaram, tem um fiscal do conselho aí. Meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado? Essa é a imagem. E essa é uma imagem exatamente que tem que ser mudada. E já está sendo mudada muito. Agora, felizmente, desde o tempo que eu recém me formei até hoje, em todos esses trilhões de anos, já se mudou bastante isso aí. Então, a ideia é essa: o conselho está para ajudar. Se o fiscal chegar lá, ele vai chegar, a primeira coisa que perguntar: bom dia, boa tarde, o que eu posso lhe ajudar? Essa é a ideia. Então a orientação é essa: usar o conselho, acima de tudo, para prevenir, assim como tem a prevenção da cárie, também prevenção do erro e da irregularidade. Eu vou tocar num ponto que é bem delicado, eu acho, assim, com relação a preços, né? Porque existem tabelas de preços nos atendimentos, né? Referência, né? Referência, sim. Assim como existe a AMB, existe tabela da Odonto também? Tabela não, porque foi proibido há algum tempo, não sei se te lembras, qualquer tabela seria sinônimo de cartel, desde o governo Lula. Então existe um coeficiente de referência que pode ser usado como base de orientação.
Ah, tá. É assim, porque muitos dizem, por exemplo, o meu preço da minha restauração é menor. Né? Isso é uma das coisas que não pode ser anunciado, que a doutora Elaine estava falando. Questão, né? Não pode ser divulgado o preço. Não posso dizer que eu cobro X, cobro Y. Até porque isso não quer dizer também qualidade, né? Muitas vezes o cara usa também um material lá que vai te causar vários problemas, né? Existe uma fiscalização nesse sentido, assim? É, exatamente. Os fiscais que, Cuidam. além de eles fazerem essa verificação de ilegais, sabe? Eles vão nos consultórios, como o Paulo estava falando, visitam os recém-formados para orientar mesmo, né? Certo. Sabe? E tem também junto a vigilância sanitária, entende? Em tudo, limpeza, descarte de material, sabe? Então, é uma ação bem produtiva, assim, para o recém-formado. A minha pergunta é sobre fornecedores, porque muito do custo de consultório, ele depende do tipo, quero saber, até que vocês me corrijam, dependendo do tipo de material que o profissional utiliza. E, bom, eu quero saber, então, se isso realmente influencia e se tem também, se o Conselho tem esse olhar dos serviços, da prestação ou do tipo de material que é colocado disponível para a utilização através, né, dos fornecedores. As empresas que fazem o fornecimento, né, para os dentistas, elas são também fiscalizadas? Acho que fica melhor assim a pergunta. Propriamente, não a qualidade do material pelo Conselho. Isso aí quem regula é uma outra entidade que regula os materiais. Mas o que a gente atua? Nós não vamos lá verificar se a resina que o profissional usa é de qualidade ou não, ou menor. A princípio, todas são de qualidade. Se ela está autorizada pela Anvisa... O produto odontológico é idôneo, né? Se o produto tem o selo da Anvisa, é porque ele está autorizado a ser usado e ser comercializado. Então, isso aí a gente não tem como interferir. O que a gente pode e se atua é o seguinte: se existe alguma denúncia de algum paciente, olha, está sendo feito um atendimento em tais condições totalmente fora do padrão, aí a gente entra para atuar. E aí, normalmente, que a doutora Elaine tinha falado, assim, a gente não tem um poder de polícia, a gente não pode entrar nos locais para confiscar nada, e a gente não tem poder de vigilância sanitária. Mas existem as parcerias, como foi falado. Então, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Vigilância Sanitária dos municípios colaboram com o Conselho e normalmente participam das operações que se faz, das fiscalizações, juntamente com o Conselho, para que consiga atestar se aquelas condições do ambiente sanitárias são compatíveis. Saudáveis ou não, né? Isso, são salubres ou insalubres. E aí, então, é feito esse trabalho. Se o profissional não é habilitado, o Conselho não tem como, por exemplo, atuar sobre ele. O Conselho só pode atuar sobre o inscrito. O ilegal, não. Aí nós sempre temos a parceria da polícia, por exemplo, Polícia Civil, Brigada Militar. Ministério Público. Ministério Público, que nos ajuda, nos dá para nós não, mas fornece um mandato para que a polícia vá juntamente com o Conselho, os fiscais estão habilitados a identificar o que é material odontológico. Então, olha, isso aqui é material odontológico, e aí sim caracterizar o exercício ilegal da profissão. É uma ação conjunta com a participação de vários órgãos. Eu tenho uns números aqui, ó, do nosso produtor aqui, ó. Aqui em Pelotas, 30/8/13, profissionais, cirurgião dentistas, 673. Na população de Pelotas, aqui 342.513. E população de cirurgião dentista, 508. É isso aqui. É isso? É a relação entre população e cirurgião dentista. Ah, tá. 508. Fala aqui, então, para nós aqui, Pedrão. O dado do site do CRO diz que em Pelotas são 508 habitantes por cirurgião dentista. É.
Isso é um número aceitável, isso é bom, isso é ruim? Existe um número máximo de cirurgiões dentistas? Essa relação existe? Esse controle? É bem aquém do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Seria no mínimo 1.000 habitantes por cirurgião dentista. Seria o ideal. Por isso que a posição do Conselho, inclusive nós tivemos aqui quando a abertura de faculdades, a posição do Conselho é contra a abertura de novas faculdades de odontologia. Não contra porque a faculdade não tem a qualidade, mas exatamente contra porque acha que o mercado já existe o número suficiente de faculdades para suprir o mercado. Não precisam de novas faculdades. E vejam bem que eu não estou falando assim quanto à qualidade de novos cursos, não. É exatamente restrita a opinião ao mercado. Só que isso aí não adianta o sistema conselho, tanto federal quanto regional, ser contra a abertura de novas faculdades. Porque quem regula essa abertura é o Ministério da Educação e Cultura, é o MEC. Então, a gente que eu digo sistema conselho, não é consultado previamente quanto existe a solicitação de algum curso que queira abrir uma faculdade. Independe. Claro que a gente sempre manda opinião mesmo que não nos peçam. Ninguém pede, mas a gente manda igual. Dizendo que não deveria ser aberto mais um curso de odontologia. Mas a gente, é isso, a gente só pode se pronunciar. Ele só regulamenta. É criado o curso, aí formam os profissionais se inscrevem, né, no conselho, entende? Ele só regulamenta então a profissão, mas ele não impede de criação de novas. O mercado está saturado. Né? Um outro assunto que vocês devem também discutir aí na questão da área da saúde é a questão, por exemplo, da participação de médicos de Cuba, né? De médicos que trabalham comunitários, né? Que estão fazendo bastante sucesso aqui em Pelotas, pelo menos junto às comunidades, aí, pelo que a gente tem acompanhado alguns, né? E geralmente, tanto nessa área de saúde, médico, como na parte de odonto, né? O pessoal não quer ir muito para postinho de saúde lá, né? O pessoal já quer meio que começar por cima. Até com relação ao que vocês estavam nas palestras de orientação, né? As pessoas terem a experiência para poderem serem bons profissionais, eles precisam ir para a luta, né? Porque só o título lá de formação não vai te dar a experiência necessária para enfrentar os casos, talvez seja isso, né? O que vocês acham disso com relação à participação do cirurgião dentista comunitário, né? E aquele que se forma e vai para o seu consultório montadinho, com o que tem de melhor em termos de equipamento, mas não tem a experiência necessária para enfrentar, né, uma cirurgia de risco, uma coisa que envolva um problema maior. Bom, eu acho assim que é importante tanto um lado quanto o outro. Cada um, tanto é que os alunos, os acadêmicos, antes de saírem no último semestre, eles fazem um estágio nas unidades básicas de saúde do município. E a população necessita de atendimento odontológico. Assim como a Faculdade de Odontologia, através do Centro de Especialidades, que abriu, se eu não me engano, 2 anos atrás, também tem uma demanda muito grande. Se tivesse mais profissionais atendendo, teria uma demanda de pacientes, porque não se consegue dentro do Centro de Especialidade, que eu não participo, mas como eu estou próximo ali, eu estou no pronto atendimento, eu acompanho a movimentação, vamos dizer assim, então certamente não vou falar nenhuma bobagem aqui. Existiria demanda para mais, porque a população ainda tem uma carência do dentista público, entre aspas, vamos dizer assim. E eu acho que é uma área muito importante. Assim como para o profissional que se forma e vai fazer a sua especialização, vai se dedicar a uma área, vai se dedicar a outra, ele vai cada vez ficar mais especializado. E aí, dentro dessa especialidade, se dedicar àquela área afim e ficar cada vez, como tu dissesse, melhor naquela coisa em procedimentos mais complexos.
E as prefeituras fazerem concurso, né? Porque nesses, como o Paulo está citando, o profissional só pode trabalhar nesses centros se ele é concursado, né? Entende? Então, eu acho que, né, mais concurso público para os profissionais. Eu sei que isso não é da área de vocês, de repente, mas estou puxando só esse debate, até para instigar os estudantes, né, na questão do estágio, e principalmente em área de saúde, que é uma área de risco, né? Mas eu acompanho ali, Rui, até eu tenho esse privilégio de estar em contato com o formando, né? Eu tenho contato com o acadêmico quando ele chega no último semestre, no 10º semestre da faculdade. Então, tu acompanha aquela coisa da ansiedade, e agora faltam 2 meses para me formar, tipo aquela coisa assim do pai acompanhando os filhos, tu sente aquele nervosismo, a preocupação, a ansiedade deles, o que eu vou fazer agora que eu estou formado. E uma das coisas que realmente às vezes vê, olha, 2 alunos não vão poder vir agora nesse dia e vão fazer uma troca porque tem um concurso. Então, o próprio aluno que está se formando busca o concurso público, tanto no local aqui como nas cidades da volta, Piratini, Pedro Osório, toda a região aqui, não vou citar cidades aí porque tem inúmeros, mas toda a volta, eles vão atrás disso aí, eles têm interesse, até porque eles são preparados para isso. Eles, na formação deles, tiveram o estágio na unidade básica de saúde, no centro de especialidades, e tiveram esse contato com a população fora da faculdade, vamos dizer assim, não só ali na faculdade, lá na comunidade. Eles foram, ainda como alunos, na comunidade para prestar o atendimento. Isso aí, além de, como eu te disse, eles certamente não vão aprender técnica. Eles não vão aprender a fazer a restauração, isso ele já sabe. Mas ele pega muito a parte humanitária da coisa. Como eu falo para eles às vezes, é importante o contato, porque na volta daquele dente que está com problema, tem um ser humano, né? Então, esse contato, às vezes saber como é que chegou aquela situação, por que chegou aquela situação, porque criticar é fácil, né? Puxa, como é que deixou chegar nesse estado? Mas aí tem que saber o que aconteceu na trajetória de vida daquela pessoa para que aquela situação se caracterizasse. Isso aí, experiência de vida, que eles, com 20 e poucos anos, não tem muito. Então, eles já ganham bastante quando eles saem dos muros da faculdade e vão fazer esses estágios na comunidade. Eu acho muito importante. Ô Paulo, tu tem um número de profissionais ligados à Secretaria de Saúde, da odontologia? Tu sabe quantos nós temos concursados no município de Pelotas? Não, dados estatísticos eu não tenho, porque eu não atuo nessa área, né? Mas isso aí, com certeza, seria importante até com certeza, criando, quem tiver, né, isso aí entrando na internet, deve se ter, consegue assim, estatísticos. Gente, olha, nós só temos então a agradecer a presença de vocês. Obrigado pela visita. Porto Alegrense? Porto Alegrense. Porto Alegrense, olha. A gente deseja muito sucesso para o trabalho de vocês. Obrigada. Né? Ao Paulo, que com certeza prazer. que a gente consiga, né, vai continuar na nossa trajetória, né, Paulo? Com as suas dicas. Quer dar uma dica importante, rapidinha, antes da gente encerrar, Paulo? Nosso bate-papo? Olha, eu vou deixar a dica aqui o seguinte, como tudo que se falou hoje aqui, na reunião dos alunos, a gente sempre evitar exageros em tudo. Foi uma pauta que se usou lá, um termo que se usou. Exagero na forma de escovar dente, na forma de fazer a higiene, porque se quiser escovar com muita intensidade, vai machucar. Se qualquer coisa que a gente pensar a nível da nossa vida que for exagerada, vai causar problemas. Como diz, até água em excesso faz mal porque mata afogado, né? É isso aí. Legal, obrigado pela Também presença. quero desejar Obrigada. ao vivo aqui para vocês boas festas, né? Que vocês continuem aqui ligados ao COEP, a esse trabalho de mobilização social, e estamos sempre à disposição. Em 2014 estaremos juntos, com certeza, né, Paulo? Esperando sim, e agradecer aí a chance que vocês proporcionam de divulgar sempre o trabalho do Conselho e ajudar no que for preciso com as dicas, e esperamos que
no verão a gente se encontra aqui de novo, então, para relembrar o pessoal dessa nossa atividade que vai ser feita aqui no Laranjal, na nossa praia, que não é de mar, mas é uma praia, uma das mais bonitas, com certeza. E principalmente quando aquela lua bate na lagoa, é um espetáculo. Ou quando o sol nasce dentro da lagoa. Assim. Vamos divulgar, bonito, né? Vamos divulgar para que a população continue participando. Muito obrigado a vocês. Ok, muito obrigado. Vamos intervalo então, 104.5. Rádio Com 104.5, Rede Coep de mobilização, retornando aqui na sua rádio comunitária. Comunicação, direito de todos. Nós teríamos a participação do Gilberto Stanieski no nosso programa, que infelizmente não pôde subir aqui, né, no segundo andar devido à falta de condições, né? Daí até uma das coisas que acontece muito seguida aqui no nosso município, né, em vários lugares, falta de acesso, né, das pessoas com deficiência. O Gilberto é cadeirante, então não tem uma rampa, né, mas ele enviou para nós aqui, né, Pedro, um material para que a gente lesse. Tens aí material na mão para nós? Isso mesmo. Um abraço pro Gilberto. Esperamos que o elevador esteja consertado até semana que vem, para que ele possa vir aqui. Ele mandou pra gente para falar sobre os juizados especiais criminais. Ele manda aqui: quais são os tipos de crimes que são julgados pelos juizados criminais? São aqueles de menor potencial ofensivo, ou seja, os delitos de baixa gravidade, em que a lei estabeleça pena máxima de 1 ano e privilegiando sempre o acordo entre os envolvidos, para resolver as questões de forma mais simples e rápida possível. As vítimas que querem reparação pelo dano sofrido podem procurar o juizado especial criminal gratuitamente e sem necessidade de contratar o advogado. Isso é importante. Agora, quais são os delitos e as contravenções mais comuns que vão para os juizados especiais criminais? Os delitos cometidos de menor potencial ofensivo e contravenções penais podem ser, entre outros, mas, por exemplo, fugir de um local de acidente sem prestar socorro a uma vítima, perturbar a tranquilidade de alguém, praticar charlatanismo anunciando curas ou resultados impossíveis, violar ou destruir a correspondência à lei. São alguns exemplos. Qualquer pessoa pode registrar a ocorrência? Sim, com exceção dos menores de 18 anos e que devem ter um representante legal, esses menores de 18. Indivíduos presos e pessoas jurídicas não podem registrar a ocorrência. Quando acontece uma coisa assim, o que a gente precisa fazer? Basta registrar a ocorrência em uma delegacia de polícia, apresentando carteira de identidade e dados pessoais, como, por exemplo, estado civil, profissão, endereço, ou se dirigir diretamente ao juizado criminal. Se preferir, a vítima pode levar um advogado para auxiliar na conciliação ou solicitar a designação de um defensor público. Agora, uma questão muito importante é que, se a pessoa precisa de um advogado, sim, a pessoa precisa de um advogado. O réu será intimado a comparecer à audiência preliminar acompanhado de um advogado. Na falta de um advogado, a justiça vai designar um defensor público para a pessoa. Então é muito importante que a pessoa tenha ciência de que ela vai ter auxílio se ela não tiver condições, se ela não quiser ela mesma levar um advogado, ela terá o auxílio de um defensor público. Muito importante, né? Porque o processo ele decorre em várias etapas. Aqui está dizendo que depois da primeira audiência tu pode recorrer da decisão, depois pode fazer acordo, se não houver acordo existem outras possibilidades. Mesmo assim, o entendimento pode não vir a chegar, então é sempre importante ter alguém que tenha um estudo da área do direito para acompanhar a gente. Era bom, Pedro, tu repetir essa parte assim de que forma a gente pode ter acessar o juizado criminal. É importante, porque a gente às vezes está com um problema e não sabe por onde. Então, repetir para os ouvintes, né, memorizarem de uma certa forma quais são as situações que nos fazem e porque a gente pode estar buscando esse tipo de
juizado. Claro, claro. Um é de As questões é o seguinte, trânsito. um juizado especial criminal, ele julga aqueles delitos de menor potencial ofensivo, delitos de baixa gravidade. Por exemplo, alguns deles, você pode estar dirigindo seu carro, atropelar uma pessoa e se apavorar e não prestar socorro. Isso é um delito considerado de baixa gravidade. Tu pode presenciar uma coisa assim, pode acontecer contigo isso. No caso desse acontecer contigo, ou se tu presenciar, tu sendo maior de 18 anos, não sendo uma pessoa jurídica, nem um indivíduo preso, tu pode registrar a ocorrência em uma delegacia de polícia, que vai te encaminhar para um juizado criminal. Que vai orientar. Vai te orientar. Ou tu pode ir diretamente a um juizado criminal. Então, as questões de trânsito e depois... Por exemplo, fazer ameaças com a intenção de amedrontar uma pessoa. É um exemplo. Praticar atos obscenos. Agredir ou provocar ferimentos leves em alguém. Crimes de trânsito, que são aqueles previstos no novo Código de Trânsito, conforme estabelecido no artigo 291. Maus tratos é passível. Aqui são os exemplos que eu tenho. Tem também violar ou destruir correspondência alheia. Não sei se eu tinha dito antes. Esse que me chamou a atenção, a violação de correspondências, né? A gente até hoje quase não se recebe mais correspondências, mas é importante a gente estar lembrando, né? É uma questão de se privacidade, chegar né? um material na sua casa violado, então ele é digno de ir para a justiça. Claro, claro. Buscar a Só não, só abrir um parênteses que hoje eu recebi uma correspondência que eu adorei violar para a família. Um cartão de Natal, fazia tempo que eu não Recebeste recebi um cartão. cartão de uma amiga. Eu digo, pá, mas que maravilha, né? Hoje em dia tá tudo tão digital, tá nas curtidas do Facebook, a gente recebeu um cartão de Natal. São pessoas especiais, né? É, mais quente, Que legal, né? As coisas virtuais, elas são frias, né? São. Tá lá, tem Muito presença, rápidas, mas né? é rápida e fria. E o cartão é alguém realmente se dedicou, É fez uma mesmo, mensagem, foi até o correio, colocou, pensando em ti, né, Rui? É. Muito legal. Isso é muito bacana. muito Parabéns. bacana. Eu estou aguardando os meus cartões de Natal, pelo correio. Os virtuais já estão ali, hein? Conseguiu aí? Já terminou as dicas do Gilberto? Ou tem mais Olha, alguma coisa? assim, por exemplo, acho que a gente pode fazer ainda um registro, né? Se, por exemplo, quais são os tipos de penas que o juiz pode aplicar? Porque às vezes a gente vai buscando a justiça, mas não sabe exatamente o que é a gente tá, o que vai dar, o que às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer que a pessoa nos ressarça moralmente. Vamos ver aqui. Que tipo de penas o juiz pode aplicar? O objetivo do juizado especial é promover a reparação reclamada e a aplicação de penas não restritivas de liberdade, em que o réu, se condenado, cumpra penas educativas em liberdade, recebendo uma nova chance. No entanto, dependendo da infração cometida, o juiz pode determinar prisão de até 1 ano. Não existe possibilidade depois de proferida a sentença. Ok, mas hoje, Gilberto, está fazendo falta aqui, porque na verdade a gente queria estar discutindo. Porque, por exemplo, um crime, um atropelamento, pensa bem, né, colegas? Um atropelamento não é 1 ano, né? Uma pena de 1 ano em função de um atropelamento é injusto às vezes, né? Para aquela família que ficou, que perdeu. Muitas vezes a gente vê pela TV até uma criança, né? Às vezes numa calçada foi atropelada por uma imprudência, por desrespeito né, pelas leis, por uma pessoa, e essa pessoa vai ser penalizada só apenas por 1 ano. Bom, o nosso Código Penal agora aqui a gente não sabe também, mesmo, deixa né? eu procurar aqui, quais são as outras ações que são tomadas, porque aqui está falando só quais são as penas que o juiz aplica, né? Porque além da pena aplicada sobre a pessoa, existem, pelo meu conhecimento, não são penas, são sanções que o juiz pode dizer. Por exemplo, indenizar a família, claro que é uma coisa que nunca compensa, mas existem outras ações que talvez podem ser tomadas além da pena em outros casos. Isso é por isso importante, Gilberto. Acho que fica o questionamento para a semana que vem, né? Vamos anotar para perguntar quais são as outras ações que a justiça toma além da aplicação da pena, né? Certo. Bom, então eu queria aproveitar agora e convidar os amigos para a gente bater um papo bem descontraído, fazer uma reflexão sobre esse ano, né? Por favor. Primeiramente, passando para a Diná, fazer um prognóstico das ações do COEP, né? O que a gente pretende para o ano que vem, já falando de mais esse sucesso que foi, né? A indicação nossa do Prêmio Betim. A gente fica muito feliz, né?
porque realmente o nosso COEP está se esforçando, né, para atuar cada vez mais junto às comunidades, seja nas áreas que for, né, e o nosso objetivo sempre, como a gente conversa, né, a Diná reforça, que é a questão da mobilização, né, e a gente sempre comenta aqui no programa que a maioria das vezes nós não precisamos fazer muitas coisas muito grandes, grandiosas, né, grandes eventos que envolvam muito dinheiro. Até não precisa de dinheiro, como falou o Paulo ali no bate-papo, né, precisa só de uma ação, de uma mobilização, né, e não ter medo de arriscar, né, dentro de um contexto, obviamente, né. Assim como o Pedro, acho que fez uma atitude muito interessante, né, como um jovem estudante, né, que tomou uma atitude, né, de se engajar numa luta, né, junto com outros estudantes na reitoria, que surtiu efeito, né, e que infelizmente às vezes é dessa maneira que as coisas acontecem. Obviamente que existem outras maneiras da gente fazer a nossa parte também, né, Diná? Então a gente fica muito feliz, eu principalmente estou muito feliz, né? Primeiro pelo esse espaço na Rádio Com, que nos cedeu e que nós temos cada vez mais levado adiante com mais parcerias. E segundo, por a gente conseguir terminar o ano com ações bem interessantes, ter uma perspectiva no ano que vem, envolvendo os colegas da Embrapa e colegas de outras áreas. Isso aí, Rui. Nós fechamos o ano com capa, né, num dos jornais que a gente considera um dos mais lidos, não conheço pesquisas, mas no nosso município, que foi a divulgação do projeto do Prêmio Betinho. Neste domingo era a capa do Diário Popular, depois o editorial na segunda-feira, e ontem com a revelação, né, também que a gente passou aí para os jornais da vencedora, da Ana Maria como vencedora desse projeto, que começou lá no mês de agosto. E é bem complicado, porque a gente recebe as indicações, nós temos que visitar as pessoas, a gente tem que consultar se elas aceitam participar, e é difícil, a grande maioria não quer participar, porque já faz realmente esse trabalhinho de formiguinha a vida toda, sem querer realmente dar visibilidade. E a proposta do prêmio é esse, dar visibilidade para as ações. Para quê? Para que essas ações sirvam de exemplo, né, para os demais cidadãos que estão aí, que a gente pode estar contribuindo, ajudando ou naquele projeto ou criando outros. Então, fechando o Prêmio Betinho com sucesso, também a proposta de criação dos núcleos comunitários de defesa civil na zona rural, acabando também de forma muito positiva, com a institucionalização, com a oficialização pelo nosso prefeito municipal, Eduardo Leite, dos 8 núcleos comunitários de defesa civil na zona rural. Então, estamos felizes, né, porque passamos 1 ano e meio fazendo a sensibilização da comunidade, Maciel, São Manuel e todos aqueles distritos e comunidades que tem na zona rural, carentes de ação da defesa civil. Por trás desse debate da defesa civil também tem as questões de preservação do meio ambiente. Muito interessante foi o projeto e acabamos assim felizes com essa oficialização dos NUDECs. Nos envolvemos em 4 eventos, né? Um evento que foi que aconteceu em agosto sobre democracia e transparência do controle social das políticas públicas no nosso município, com grande sucesso, grande participação. 3 eventos, né, com a parceria do GAMP, o Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, falando de políticas públicas para mulheres, ora para a questão da saúde, trabalho e a questão da violência. E um último que foi sobre a questão de políticas para adolescentes, que era um debate sobre a redução da maioridade penal. Então, estivemos nesses espaços, além do envolvimento e apoio para mais de 14 escolas. A gente está fechando o programa, os relatórios do programa Embrapa Escola, e onde a gente atua também com os parceiros do COEP. Então, a gente pode dizer que nos envolvemos com 14 escolas no município, né, ajudando a organização de projetos, ou simplesmente com palestras, visitas, recebendo mais de 1.408 crianças, né,
nas nossas ações. Então, estamos muito felizes, está fechando com esse relatório, né? Posso também estar encaminhando, a gente vai tentar disponibilizar no blog do COEP, de uma certa forma, esses resultados, que é importante que você entre no nosso blog, consulte e participe, nos ajude, porque sem a participação social, como diz o Herbert de Souza, não há mudança, não há melhoria da sociedade. Então, você que está nos ouvindo, venha trabalhar em 2014 com o COEP, participe, venha aqui na rádio, né, nos apoie, faça o apoio necessário para as demandas que estão vindo, que são muitas, Rui. Tá bem, gente. Então, acho que nós vamos encerrando nossa participação hoje aqui. Tivemos algum problema aí que teríamos a participação da diretora, né, do Dom Joaquim Ferreira de Mello, deve ter algum problema. A gente sabe muito bem e entende, né, dos problemas que acontecem, né, principalmente nos colégios públicos, né, não é fácil, muita demanda. As escolas é um envolvimento públicas com a comunidade, né, todo. Precisam de assessoria, precisam do apoio do voluntariado para poder tocar. Tem muitas questões que o corpo docente nem a direção consegue organizar sem o apoio da comunidade. Então, a escola que nós convidamos, que deveria vir fazer uma apresentação de uma música, porque nós, durante alguns anos, realizamos um festival de música no município, e as crianças ficaram com essa proposta, esse projeto no seu, né, subconsciente. E essa menina, ela elaborou, fez uma composição, fez a letra e a música, que se tivesse o festival, se o festival tivesse sido realizado em 2013, ela estaria já apta para representar a escola. Então, como a gente não fez, por problemas estruturais, né, das instituições que são coordenadoras das escolas, né, tanto a nível municipal como estadual. Que deveriam assessorar. Que deveriam estar nos apoiando, porque como é que tu vai trabalhar para um público sem que a instituição que realmente coordena e é responsável por esse público não esteja do nosso lado. Então, aí mais uma forma da comunidade estar nos apoiando e nos ajudando, quem sabe organizar de novo o festival em 2014, mas para isso nós precisamos ter muitos e muitos mobilizadores. É isso, Pedrão. Vamos se despedindo então? Muito obrigado aos ouvintes que nos ouviram desde a 1h30. Muito obrigado a Tid, né? Muito obrigado, Rui. Valeu. Pela parceria do ano, né? Muito obrigado. Diná, semana que vem não estará conosco, né? Vai estar regurgizando as merecidíssimas férias, né? Escabelou-se esse ano para manter a mobilização no COEP. Né, vamos fazer um recesso só de 2 semanas. Voltamos na primeira quinta-feira do mês de janeiro. Vamos estar durante todo o mês de janeiro, fevereiro aqui presente. Participem. Fique do nosso lado. Boas festas a todos os ouvintes e aos meus colegas, parceiros, mobilizadores, Pedro, Bárbara, que está aqui do lado, sempre aqui do ladinho me ajudando, Rui, Madruga, né? Nossa parceria está dando certo, Rui. Muito obrigada. Obrigado, valeu. A gente retorna aqui, a COEP de mobilização termina agora. Nós retornamos às 15 horas com o Momento do Choro, Rádio Com 104.5, comunicação é um direito de todos. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM.